Em Filipenses, no capítulo 3, do verso 10 ao verso 14, o apóstolo Paulo escreveu assim: Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Em todo final de ano, é muito comum a gente ver as pessoas fazendo listas, promessas, planos e metas. Mas a maioria dessas pessoas não chega nem ao meio do ano mantendo aquilo que decidiu. Infelizmente, a maioria das pessoas não consegue cumprir as promessas que fez ou alcançar as metas que estabeleceu e nem seguir com as decisões que tomou. E sabe por que isso acontece? Porque muitas metas são emocionais e não espirituais. São metas feitas no calor do momento, na empolgação do fim de ano e do começo de um ano novo. E a maior parte delas são metas que têm a ver com conquistas, mas não são metas de transformação. E nesse texto que eu li, Paulo nos ensina que a verdadeira meta da vida cristã não é chegar mais longe, é chegar mais perto de Cristo. O alvo de Paulo não era fazer, era conhecer. No verso 10 ele diz, quero conhecer Cristo. No original, a palavra conhecer é ginosko, que não fala necessariamente de conhecimento, mas pode ser traduzida como uma experiência profunda, relacional e contínua. Paulo não diz assim, eu quero saber mais sobre Cristo. Ele diz, eu quero conhecê-lo. Eu sei que muitas pessoas estão, nesse momento, traçando planos para 2026, mas antes de perguntar quanto eu quero ganhar, onde eu quero chegar, ou o que eu quero conquistar, a pergunta certa é, quanto mais perto de Cristo eu vou estar ao final de 2026? Você precisa entender isso. As metas espirituais têm que vir antes das materiais. As metas verdadeiras envolvem poder e cruz. Também no versículo 10, Paulo diz assim, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. Muita gente quer o poder da ressurreição, mas não quer a participação nos sofrimentos. Mas o apóstolo Paulo entendeu algo muito profundo. Ressurreição fala de uma vida nova e o sofrimento fala de um processo. Antes de experimentar a glória, Jesus passou pelo processo da cruz. Toda meta, seja ela espiritual, sentimental, material ou em qualquer outra área, vai exigir de você renúncia, disciplina, amadurecimento e mudanças que muitas vezes vão ser desconfortáveis. Não existe crescimento sem processo e nem avanço sem ajustes. E nesse texto que eu li, nós também aprendemos que a humildade é o ponto de partida para a gente avançar. Eu passo agora para o verso 12, onde ele diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou seja, ele está reconhecendo que ainda não chegou onde queria estar. Para quem conhece a história de Paulo, irmãos, sabe como essas palavras são libertadoras e importantes. Paulo veio de uma realidade onde ele era um perseguidor de cristãos. Muitas pessoas foram levadas à morte por causa dele. Mas ele não vive da culpa do passado e nem da soberba do presente. Ele sabe que tem um alvo a ser alcançado. Quando nós reconhecemos que precisamos melhorar, como pessoas, como pais, mães, como filhos, como servos de Deus, isso nos livra da acomodação, nos protege do orgulho
e nos mantém em movimento. O problema não é não ter chegado, não é o caminho que você vai ter que percorrer, as dificuldades que você vai ter que enfrentar. O problema é achar que você já chegou lá, é se achar bom, imaginar que já alcançou a perfeição e permanecer preso na sua própria arrogância. E prosseguir é uma decisão diária. No versículo 12, Paulo diz assim: mas prossigo para alcançá-lo. O ato de prosseguir não pode estar condicionado aos seus sentimentos, à sua motivação, à empolgação por causa de uma data. Prosseguir tem que ser uma decisão contínua. As suas metas, tudo aquilo que você quer conquistar em 2026, não vai ser vencido com motivação, mas será vencido com constância. Vai ter dias em que você vai estar animado, mas vai ter dias também em que você não vai querer fazer nada. Quem consegue chegar no alvo não é aquele que começa forte, é quem não para, é quem persiste, mesmo nos dias maus. É como se fosse uma maratona, sabe? Em uma maratona, os atletas correm 42 quilômetros. E a gente sempre vê aquelas pessoas que, na hora da largada, saem correndo de qualquer jeito na frente, gastando muita energia em um trecho pequeno. Essas pessoas, com certeza, não vão conseguir concluir a prova. Mas, em compensação, tem aquelas que correm no ritmo certo, que sabem o momento de dar passadas mais largas e que sabem quando devem diminuir a velocidade. Elas vão dosando a energia porque sabem que precisam chegar até o fim. E o texto de Paulo nos ensina que, para avançar, é preciso soltar o passado. No versículo 13, ele escreveu assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Paulo não está falando de amnésia, mas de não permitir que o passado controle o seu presente e nem determine o seu futuro. Talvez o seu passado tenha sido marcado pelo pecado, por fracasso em diversas áreas da sua vida. Talvez você já tenha começado muitas coisas, mas não consegue terminar nenhuma delas. Pode ser que o seu passado tenha sido marcado pela dor, por um trauma que você carrega na sua mente até hoje, mesmo tendo acontecido há tantos anos atrás. E nós temos que observar uma coisa também. Tem pessoas que um dia conseguiram uma coisa incrível. Lá no passado, elas conseguiram vencer um grande obstáculo, superar uma dor, uma traição. Mas essa vitória, conquistada lá atrás, se tornou um troféu para ela. E eu não quero de maneira nenhuma desmerecer a sua conquista, mas eu quero te alertar, porque talvez você esteja até hoje assentado em cima desse troféu, vivendo de uma glória passada, sendo que Deus tem muitas outras vitórias para te dar no presente. Você não pode entrar em um novo ano carregando culpas antigas, feridas não tratadas, ciclos que Deus já encerrou, e nem dá para avançar olhando para aquela sua conquista, sei lá, de 94. O seu foco define o seu destino. Paulo tem um foco. Ele sabe para onde está indo. Metas espirituais não são vagas, elas são claras, são bem definidas. Por exemplo, eu quero orar 1 hora por dia. Eu quero que o meu tempo devocional, o meu tempo com Deus, seja de no mínimo 1 hora. Eu não abro mão disso. Tem pessoas que colocam como meta ler a Bíblia toda em 1 ano. Eu respeito e admiro isso. Mas eu te digo que a maioria das pessoas que estabelecem isso como meta não conseguem cumprir. 1 ano é muito tempo. E a Bíblia é um livro que, em alguns trechos, é bastante complexa. E isso vai ser um fator que vai te desmotivar. As metas inalcançáveis acabam desmotivando a gente, ao invés de nos encorajar. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, não adianta querer ler ela toda. Coloque como meta, por exemplo, ler os 4 evangelhos, ou ler o livro de Provérbios durante o mês de janeiro. Provérbios tem 31 capítulos,
Você pode ler um por dia durante o mês de janeiro todo. E isso vai te motivar a estabelecer outras metas de leitura. Entendeu? Sabe quando você quer arrumar seu guarda-roupas, mas nunca tem tempo e nem coragem de começar a arrumar? Então, você pode começar arrumando uma gaveta. Quando você cumprir a meta de arrumar uma gaveta, você vai se sentir motivado a continuar organizando ele. E antes de estabelecer as suas metas, faça as seguintes perguntas: onde Deus quer me levar? O que eu preciso mudar em mim? O que eu preciso organizar? Quais pendências existem na minha vida que precisam ser eliminadas? O que eu preciso abandonar? E para terminar, eu quero te dizer que o alvo final não é ter, é ganhar Cristo. Versículo 14: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. O prêmio não é dinheiro, status nem sucesso. O prêmio é o chamado celestial em Cristo. Tudo que nós fazemos aqui aponta para algo maior. As metas que não passam pela eternidade podem até impressionar as pessoas, mas elas não transformam a sua alma. Que tipo de ano você quer construir? 2026 pode ser apenas mais um ano na sua vida, ou pode ser um marco de um novo tempo, uma nova etapa, um ano de alinhamento, maturidade e de crescimento espiritual. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários pelo menos uma meta sua para 2026. Quando você escreve, você já está dando um passo de fé. E o que você escrever, com certeza vai inspirar outras pessoas também. Se você está intercedendo por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários, para que ela seja alvo da intercessão de muitas pessoas. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que nos chama, nos confronta e nos direciona. Obrigado porque, assim como Paulo, nós reconhecemos que ainda não chegamos lá, mas também sabemos que não estamos parados, porque um dia fomos alcançados pela graça de Cristo Jesus. Pai, ao entrarmos em um novo tempo, nós te pedimos pela fé que o nosso coração esteja alinhado ao teu propósito. Ajuda-nos a discernir quais metas vêm de ti e quais precisam ser ajustadas ou deixadas para trás. Nós te pedimos pela fé que o Senhor cure as feridas do passado que ainda tentam nos prender, que remova de nós toda a culpa, todo o peso, toda a frustração e todo o medo que tem impedido o nosso avanço. Nos dê a tua graça para esquecer o que ficou para trás e coragem para avançar para aquilo que está diante de nós. Senhor, fortalece aqueles que estão cansados. Renova a esperança dos que pensaram em desistir. Restaura a fé dos que perderam o foco ao longo da caminhada. Que em 2026 nós possamos te conhecer mais profundamente, experimentar o poder da tua ressurreição e amadurecer nos processos que nos tornam mais parecidos com Cristo. Ensina-nos, ó Deus, a prosseguir com constância, com humildade e dependência do teu Espírito. Que o nosso alvo não seja apenas conquistar coisas, mas viver o chamado celestial que temos em Cristo Jesus. Nós te pedimos pela fé que o Senhor proteja as nossas famílias, nossos relacionamentos, nossa saúde emocional e espiritual. Nos direciona em cada passo, ilumina cada decisão que tivermos que tomar e nos sustenta com o teu amor e com o teu poder. Que ao final desse novo ano nós possamos olhar para trás e dizer: não fomos perfeitos, mas fomos fiéis em prosseguir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Quantas vezes você já deixou que
uma situação pequena estragasse seu dia. Talvez uma palavra atravessada, uma mágoa, um problema que até parecia pequeno, mas que aos poucos foi tomando conta dos seus pensamentos, até virar um peso insuportável. Eu acho que todos nós já passamos por isso algum dia. E talvez seja exatamente isso que você esteja vivendo agora. Hoje, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Deus quer falar sobre atitude, sobre perdão e sobre como você pode vencer as batalhas da sua mente. O Senhor quer te mostrar que, mesmo em meio aos problemas, você pode viver em paz. Você pode sim ter esperança e você pode experimentar vitória em relação a essas coisas. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre toda a obra das suas mãos. Que a graça e a misericórdia do Senhor encham o seu coração nesse momento. E que essa mensagem seja como um sopro de fé e de esperança para você. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse é o canal Minuto com Deus. Aqui nós compartilhamos mensagens bíblicas todos os dias para fortalecer a sua vida espiritual, para te abençoar. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé, você está no lugar certo. Já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque quando você faz isso, o seu nome fica registrado aqui no canal. E você passa a fazer parte dessa grande corrente de oração e de fé. E assim o YouTube também te manda mais mensagens como essa aqui. O texto que eu quero ler inicialmente hoje para você está em Romanos capítulo 8, verso 37. Romanos capítulo 8, verso 37. Diz assim: em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Repara uma coisa nesse texto, irmãos. Nós não somos mais que vencedores somente depois que as dificuldades passam. Não é só quando a tempestade termina. É no meio das dificuldades que Deus já nos chama de vencedores. Aliás, vencedores não, mais que vencedores. Não tem a ver com o que acontece do lado de fora, mas tem a ver com o que está acontecendo por dentro, aí no seu interior. Tem algumas coisas que ninguém pode controlar no seu lugar. Você pode perder oportunidades, pode enfrentar decepções, pode até sofrer injustiças, mas tem algo que é só seu, a sua atitude. Todos nós temos problemas. Jesus falou isso. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas o que importa é a sua atitude diante dos problemas. E é sobre isso que eu quero refletir com você hoje. Você vai perceber que não precisa continuar preso a mágoas antigas, não precisa se deixar dominar por pensamentos de derrota, sabe? E que não é o peso da vida que vai determinar seu futuro, mas a forma como você reage com fé e confiança em Deus. Assista esse vídeo aqui até o final, porque eu creio que Deus vai liberar uma palavra poderosa que vai transformar sua mente, vai restaurar seu coração e vai renovar a sua esperança. E eu peço que você escreva aqui nos comentários essa declaração de fé. Escreva assim: minha atitude muda hoje. Você pode escrever isso aqui? Minha atitude muda hoje. Quando você escreve isso, é como se você estivesse dando o primeiro passo para colocar em prática a mudança que Deus quer fazer na sua vida. A palavra do Senhor nos mostra um exemplo muito forte na vida de José.
Eu sempre aprendo muito quando eu releio essa história. Ele foi vendido pelos irmãos, foi rejeitado pela própria família, acabou ficando preso por 13 anos, injustamente, por uma coisa que ele não tinha feito. Imagina isso, 13 anos da vida de José foram desperdiçados dentro de uma prisão, longe de tudo aquilo que ele sonhava. Mas mesmo assim, José não perdeu a sua atitude. Ele permaneceu fiel, ele permaneceu íntegro. Ali onde ele estava, ele continuou servindo, mesmo quando ele não via saída. Entenda uma coisa, o problema não é o que acontece fora, mas o que acontece dentro de você. Não é o tamanho da sua luta que determina a sua vitória, mas a atitude que você tiver diante dessa luta. Quantas vezes nós estragamos um dia inteiro, às vezes muitos dias, por causa de mágoas pequenas? Um comentário inconveniente, uma lembrança do passado, uma palavra que a gente queria receber, sabe, naquele dia difícil, mas que não veio. E aí a gente guarda essas coisas, fica repetindo na nossa mente, e com isso nós aumentamos o tamanho da dor, até que a gente perde a paz. Mas o Espírito Santo está dizendo para você hoje, isso não precisa mais continuar assim. Perdoar pode até parecer difícil, mas difícil mesmo é viver amarrado pela amargura. Difícil é carregar um peso que não foi feito para você carregar. Difícil é você perder anos da sua vida remoendo uma coisa que já deveria estar nas mãos de Deus. Por isso, diante dessa palavra, eu quero incentivar você a dar um passo prático, ainda hoje. Quando alguma coisa ferir seu coração, não deixa isso crescer dentro de você, não. Para, respira e conversa com Deus. Pode ser uma oração simples. Deus, o Senhor sabe que isso me feriu, mas eu não vou perder o meu dia por causa disso. Consola o meu coração e me ajuda a prosseguir. Faça essa oração todos os dias e declare para você mesmo: eu não vivo mais guiado pela mágoa, mas eu vivo pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus. Olha só, o que Paulo está dizendo? Se expresse diante de Deus. Apresente seus pedidos a Deus, mas faça pedidos definidos para Ele. Orações claras, diretas. Não precisa complicar. Fale com Deus como um filho que confia no Pai. José não tinha como controlar o que os irmãos dele fizeram e nem podia abrir as portas da prisão. Mas tinha uma coisa que ele podia controlar: a mente e a atitude dele. E foi isso que fez toda a diferença. A palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 4, verso 23, o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha isso, a sua vida anda na direção dos seus pensamentos. Se você deixar a mágoa tomar conta, sua vida vai para o lado da amargura. Se você deixar a fé guiar a sua mente, a sua vida vai para o lado da vitória. É por isso que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, o seguinte: levamos todo pensamento cativo e o fazemos obedecer a Cristo. Ou seja, você não precisa aceitar tudo que passa pela sua cabeça. O diabo lança mentiras, incredulidade, mas você decide se vai aceitar ou não. E aqui está o segredo. Quando vier aquele pensamento errado,
Não fica só calado. Não fica só ruminando esse pensamento ruim. Abra sua boca e declare o que está na palavra de Deus. Diga para você mesmo assim, olha, minha mente pertence a Cristo. Ou, Deus tem planos de paz e não de mal para mim. Amém? Ou então declare assim, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu falei 3 frases. Aproveita e escreva uma dessas frases aqui. Quando você fala em voz alta, você está interrompendo o ciclo da mente. E cada vez que você faz isso, você vai enfraquecendo a fortaleza que Satanás tentou levantar contra você. Eu sei que não é fácil e eu sei que às vezes parece que a nossa cabeça está lutando contra a gente. Mas é exatamente aí que Deus age. Se essa palavra está testificando no seu coração, deixe o seu like no vídeo. É gratuito, é rápido e isso faz uma diferença enorme para nós. Você não tem ideia, porque quando você dá o like, o YouTube entende que esse conteúdo é importante, que ele é relevante. E aí, o próprio YouTube recomenda esse vídeo para pelo menos mais 10 pessoas. Olha que bênção! Com um simples clique, você pode alcançar vidas que você nem conhece. E escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu leio os pedidos de oração aqui todos os dias. Eu levo cada pedido à presença do Pai. Eu oro pela sua vida, pela sua família. Pode escrever sem medo, porque esse espaço é para isso mesmo. É para você derramar o coração diante de Deus. Não se esqueça disso. Não é o tamanho da sua luta que define a sua vida. É a sua atitude diante dela. José venceu porque, apesar dele ter entrado na prisão, ele não deixou a prisão entrar no coração dele. Da mesma forma, você também pode viver acima da mágoa, acima do medo, acima da ansiedade, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Aleluia. Nesse momento, eu quero orar por você. Se você se lembrou de alguém nesse momento, isso não aconteceu por acaso. O Espírito Santo fez com que você se lembrasse dessa pessoa. É para que você interceda por ela. Então escreva o nome dessa pessoa aí que veio na sua mente, escreva aqui nos comentários. Se você se lembrou de alguma situação que está acontecendo na sua vida ou na vida de alguém que você ama, situação que tem tirado a paz, que tem provocado tristeza, escreva aqui nos comentários qual área da sua vida que precisa de um toque de milagre, de cura e de restauração. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Primeiramente, para te agradecer por essa palavra que nós ouvimos agora. Obrigado porque a Tua voz sempre chega para nós no momento certo. Obrigado porque a Tua presença tem nos fortalecido, nos consolado e nos mostrado que nós não estamos sozinhos. Ó Deus, eu quero pedir perdão pelos nossos pecados. Quantas vezes nós deixamos a mágoa tomar conta do nosso coração? Quantas vezes nós falamos palavras que não deveríamos ter dito? Quantas vezes a nossa atitude não refletiu a fé que nós temos em Ti? Perdoa-nos, Senhor. Nos lava com o sangue do Teu Filho Jesus e renova a nossa mente nesse instante. Hoje nós aprendemos que a atitude é algo que ninguém pode controlar no nosso lugar. Então, eu oro para que essa pessoa que está me ouvindo receba do Senhor a força necessária para escolher as atitudes certas, para tomar as decisões que precisam ser tomadas, mesmo em meio às maiores lutas. Que cada um aqui tenha como exemplo a vida de José, que não deixou a prisão entrar no coração dele, mas que permaneceu íntegro e fiel diante do Senhor. Eu oro pela mente de cada pessoa que está me ouvindo agora,
que cada pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo, que a ansiedade perca espaço, que a tristeza não tenha mais domínio e que cada mente que está recebendo a tua palavra seja cheia da tua paz e da certeza de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ó Deus, eu oro por esse coração que está ferido. Eu sei que tem pessoas aqui me ouvindo que carregam consigo mágoas antigas, dores profundas, amargura, ressentimentos de coisas que aconteceram há muito tempo. Que haja libertação nesse momento. Nos ensina a perdoar, a entregar nas tuas mãos e a viver livres da amargura, porque nós sabemos que a raiz da amargura pode contaminar todo o corpo. Senhor, eu quero interceder por cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro pela saúde daqueles que estão enfrentando enfermidades. Eu apresento ao Senhor cada família representada aqui. Famílias muitas vezes que estão passando por crises. Que haja perdão, reconciliação, salvação e transformação nessa casa. Eu oro por aqueles que estão enfrentando vícios, Deus. Pessoas que estão presas nas drogas, no álcool, nos jogos. Eu oro por causas na justiça, por processos que parecem travados, por esse papel, ó Deus, que não anda, que não sai das mãos daquela autoridade, daquele juiz, daquele advogado. Toca nessas situações, Pai. Abre as portas que somente o Senhor pode abrir. Eu apresento ao Senhor as finanças dessa pessoa que está me ouvindo. Ó Deus, muitas pessoas aqui estão desempregadas, estão endividadas e não veem saída. Mas nós cremos que Tu és Jeová Jirê, o Deus da provisão. Por isso, dê aquilo que os Teus filhos necessitam. Abençoa cada nome, ó Deus, que foi escrito aqui nos comentários. Cada nome representa uma família. Contempla o nome desse filho, dessa filha, desse irmão, irmã, desse parente que está em dificuldade. Nós temos fé e por isso cremos que o Senhor já está agindo. E quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Nós oramos no nome poderoso de Jesus e é por isso que desde já nós te agradecemos. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você de alguma forma, não guarde só para você. Compartilhe essa palavra. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas de transmissão, para aqueles que você ama. Mande para pelo menos 3 pessoas. Eu tenho certeza, irmãos, eu tenho convicção que essa mensagem pode fazer total diferença na vida dessa pessoa. A palavra de Deus não voltará vazia. Isso está aqui na Bíblia, é uma promessa do Senhor. Se você ouviu até aqui, é porque você realmente acompanha o trabalho do Minuto com Deus. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos. Somos um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus multiplique de uma forma poderosa na sua vida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor Jesus. Que bom ter você aqui. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E é uma honra ter a sua presença aqui todos os dias, ouvindo a palavra de Deus, refletindo junto comigo na palavra do Senhor. Hoje eu quero trazer uma palavra para você que está no livro de Naum. Eu não me lembro de ter pregado nesse livro de Naum.
Aliás, a maioria dos pregadores, das pessoas que ministram a palavra, recorrem aos chamados profetas maiores, Isaías, Jeremias, e pouco se fala, pouco se prega nos livros dos profetas menores. Então, o Espírito Santo me direcionou a partir de hoje, trazer reflexões bíblicas inspiradas nesses livros, nos profetas menores. E quando a gente fala assim, profetas maiores e profetas menores, isso não significa que os profetas chamados menores são menos importantes, mas eles são chamados de profetas menores porque os livros que eles deixaram são mais curtos, em comparação com os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, por exemplo. Então, os profetas menores, eles são Oséias, Joel, Amós, Obadias, são 12 no total. Mas hoje eu vou falar sobre o livro do profeta Naum, tá? O texto que eu quero ler está em Naum, capítulo 1. Primeiramente eu vou ler o versículo 3 e depois os versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. E os versículos 7 e 8, que diz o seguinte: O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Mas, com uma enchente devastadora, dará fim a Nínive. Expulsará os seus inimigos para a escuridão. Essa é a palavra que eu quero refletir com você hoje. Antes de continuar, eu sempre quero reforçar aqui esses avisos que são importantes para a manutenção desse canal. Dê o like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Então, faça isso. É uma ação simples, leva apenas alguns segundos. Aproveite que você vai dar o like e se inscreva no canal. Talvez você está aqui ouvindo o Minuto com Deus há tanto tempo e ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube. Se inscreva no canal, ative as notificações para que você receba um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição. Então, se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida poderosamente. Amém? Irmãos, o próprio texto aqui da Bíblia, do livro de Naum, se apresenta como profecia revelada a Naum de Eucós. Isso está em Naum, capítulo 1, versículo 1. E pouco se sabe sobre a vida desse profeta. O nome Naum significa consolado ou consolação. E ele é chamado de Eucós. Mas, assim, a gente não tem certeza de onde fica essa localidade. Ele é chamado Naum de Eucós, como se fosse Edivaldo de Belo Horizonte. Ele é Naum de Eucós. Mas nós não conseguimos afirmar onde é essa cidade. Algumas pessoas, alguns estudiosos, sugerem uma cidade na Galileia. Outros pensam que pode ter sido uma aldeia na região de Judá. O livro de Naum foi escrito provavelmente entre os anos 663 e 612 antes de Cristo. E o livro, ele faz alusão
à queda de Tebas, que ocorreu em 663 a.C. Portanto, ele foi escrito antes desse evento. E ele também prevê a queda da cidade de Nínive, que ocorreu em 612 a.C. Então, é muito provável que Naum tenha profetizado durante o reinado do rei Manassés ou Josias em Judá. Para quem foi escrito o livro, pastor? Embora a mensagem de Naum se refira diretamente à cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, o público-alvo são os habitantes de Judá, que estavam ali oprimidos pelo poder assírio. Só para você ter um pouquinho do contexto, no qual esse livro foi escrito. Voltando aqui à passagem bíblica. Naum capítulo 1, verso 3. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Eu vou parar aqui um pouquinho. Deus é paciente conosco? Sim, Ele foi paciente comigo. Ele entendeu o momento certo da minha conversão. Eu me converti aos 28 anos, eu aceitei a Jesus, eu mudei de vida. E Deus tem paciência com você que está me ouvindo, com essa pessoa por quem você está orando. Deus é um Deus paciente. Mas, é o que diz o texto, o seu poder é imenso e o Senhor não deixará impune o culpado. Não pense que a paciência de Deus é eterna, é infinita. Deus vai nos alertar, Deus nunca vai desistir de nós, Ele vai nos dar inúmeras oportunidades durante a nossa vida para que nós abandonemos o pecado, para que nós nos afastemos das coisas erradas, mas Ele não deixará impune o culpado. Isso aqui é muito importante, irmãos. A nossa santidade, ela é importante para Deus. Deus quer que nós levemos uma vida de obediência. Isaías disse, no capítulo 59 do seu livro, que o pecado nos afasta de Deus. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus, uma separação. Quando Jesus veio, Ele fez uma reconciliação. Ele nos reconciliou com o Pai através do seu sacrifício na cruz. Então, guarde isso. Deus, Ele tem paciência com você, mas o poder dele é imenso. E Ele não deixará impune o culpado. Não pense que Deus vai passar pano para você. Deus não passa pano, Deus não dá tapinha nas costas, Deus não desconsidera o pecado. Ele quer de você o quê? O arrependimento. E quando eu falo de arrependimento, eu estou falando de abandonar a velha vida, de deixar para trás as coisas erradas que nós fazíamos. E aí cada um que está ouvindo essa palavra vai pensar em algo que precisa abandonar. Talvez você tenha aí pecados de estimação que você guarda consigo até hoje, mesmo depois de estar na igreja, mesmo depois de estar servindo a Deus, você guarda ainda pecados de estimação, você leva uma vida dupla, você finge que é uma pessoa espiritual para as pessoas. Deus não deixará impune o culpado. Não abuse da paciência de Deus. Nós precisamos ter a nossa mente, a nossa consciência em paz, tranquila. Se nós partirmos hoje dessa vida, nós precisamos estar limpos. Precisamos todos os dias confessar os nossos pecados a Deus e não cair nos mesmos pecados, irmãos. Às vezes as pessoas confessam um pecado para Deus, no outro dia fazem a mesma coisa. Isso é um sinal de que não houve arrependimento. Quando Davi foi confrontado no seu pecado, ele confessou o seu pecado diante de Deus
E Davi nunca mais caiu em adultério. Nunca mais Davi foi envolvido em uma situação de assassinato. Ele entendeu que precisava mudar de vida. E eu quero que você entenda isso também. Amém? O pecado, ele te afasta de Deus. O pecado atrapalha a sua vida espiritual. O pecado impede que as suas orações sejam ouvidas por Deus. Ele não deixa que o Senhor te abençoe. Muitas coisas que estão acontecendo com você são decorrência do pecado que você está cometendo. Versículo 7 diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Olha que palavra tremenda. No domingo, no culto, eu ministrei em Salmos 46, versículo 1, e exatamente essa palavra: o Senhor é bom, o Senhor é um refúgio, um lugar onde você pode se abrigar, se esconder em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, diz o versículo 7. E o verso 8. Mas, sempre tem um mas, tá vendo? Mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas Ele é um Deus justo. Ele é um Deus de justiça. Se você não tem conseguido vencer as tentações, peça a Deus para te ajudar. Peça a Ele para te fortalecer. Ele não vai te abandonar. Nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela sua vida espiritual, para que essa palavra fique gravada no seu coração. Amanhã eu vou continuar refletindo aqui no livro de Naum. Nós vamos aprender mais coisas aqui sobre esse livro e eu peço que você esteja aqui comigo. Amém? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, o nome de uma pessoa por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se Deus trouxer alguma situação específica ao seu coração agora, escreva ela aqui nos comentários. Ah, pastor, eu não quero me expor. E eu te entendo. Eu também não gosto de me expor aqui nas redes sociais. Ainda mais que eu tenho muitos seguidores. Então, eu não quero expor a minha vida muitas vezes. Se você não quer expor, escreva aqui nos comentários somente a área da sua vida que precisa de um toque de Deus, de um toque de cura, de milagre. Você pode escrever assim, olha, família. Deus já vai entender, irmãos. Finanças, saúde, vida sentimental. Quantas pessoas sofrendo por causa da sua vida sentimental? Casamentos que não deram certo, divórcios que estão acontecendo, crises infinitas na família. Escreva aqui, família, vida sentimental, vida financeira. Quantas pessoas passando por um tempo de escassez, não é verdade? Nesse momento de tantas incertezas, e nós temos que nos lembrar que existe um Deus que cuida de nós. E eu quero que você escreva aqui nos comentários, junto com o seu pedido de oração, a seguinte expressão: o Senhor é bom. Apenas isso. O Senhor é bom. Escreva isso pela fé. Escreva isso com convicção, porque isso é um princípio bíblico. Deus é um Deus de amor, de bondade, mas também é um Deus de justiça. Mas eu quero que você escreva isso aqui. O Senhor é bom. Vamos falar com Ele nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer aqui, ó Deus, por esse tempo na Tua presença junto com os meus irmãos. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra com tantas pessoas. Que essa palavra não volte vazia, Pai, mas que ela cumpra o propósito para o qual foi designada. Que ela alcance os corações que precisam ouvi-la. Que ela provoque, ó Deus, uma mudança. Que ela faça nascer na vida
de quem for alcançada por ela, o genuíno arrependimento, que será seguido por uma mudança de rota, uma mudança de vida. Abençoe, Senhor, a vida desse homem, dessa mulher que foram alcançadas por essa mensagem. Esse rapaz, essa moça, que precisam de uma mudança na sua vida. Porque o Senhor não deixará impune o culpado. Nós entendemos essa palavra, nós compreendemos e a recebemos no nosso espírito. Obrigado pela tua paciência conosco. Obrigado por não desistir de nós, ó Deus. Cremos que tu és um refúgio para nós em tempos de angústia e que o Senhor protege aqueles que em ti confiam e nós confiamos em ti. Que essa palavra possa ecoar dentro do nosso coração e fazer morada para esse dia. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Ó Deus, contempla cada nome, cada detalhe, cada pedido, cada necessidade. Por trás de cada palavra mencionada aqui, existe, Deus, uma angústia, uma tristeza, um anseio que somente o Senhor pode suprir. Ó Deus, eu sei que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que em nós opera. Mas atenda a cada pedido aqui segundo a tua vontade. Como Jesus nos ensinou lá na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque a vontade do Senhor é melhor do que a nossa. E muitas vezes nós pedimos coisas sem compreender na totalidade os teus propósitos. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, a paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa. Deus abençoe você que está aí a caminho do trabalho, ouvindo essa palavra. Você que está deitado aí no seu travesseiro, escutando esse áudio, essa mensagem. Você que está aí nas suas tarefas cotidianas, lavando a louça, preparando seu café. Que o Espírito Santo possa falar com você nessa manhã. Amém? Como é maravilhoso começar o nosso dia ouvindo a voz de Deus. Como é importante alimentar o nosso espírito com a voz do Senhor. Não é verdade? No Salmo 119, versículos 10 e 11, o salmista escreveu o seguinte: Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Que você hoje possa buscar ao Senhor de todo o coração. Guardar a palavra dele no seu coração para que você consiga resistir às tentações, para que o pecado não te domine. Amém? Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Todos os dias aqui nós temos uma mensagem inédita da parte de Deus para você. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos postando reflexões bíblicas. Eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Quando você dá o like,
o YouTube recomenda essa mensagem para outras pessoas. E nós conseguimos fazer com que ela chegue a muitas vidas. E muitas pessoas têm sido transformadas pela palavra do Senhor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Assim você recebe um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Portanto, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe, que Deus multiplique na sua vida de forma poderosa. Irmãos, eu estou fazendo reflexões extraídas desse livro aqui, olha. Minuto com Deus, uma palavra para cada dia. Esse livro contém 365 mensagens. E a palavra de hoje é dia 25 de junho. A palavra de hoje diz: libertando-se dos vícios. Libertando-se dos vícios. E o texto que é mencionado aqui é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí o texto diz o seguinte: os vícios agem como prisões. Viramos reféns de coisas, atos e pensamentos que não fazem qualquer bem. O nosso corpo se vicia pela sede de prazer carnal contínuo e pelo medo de enfrentar dificuldades. Isso não quer dizer que você é incapaz, mas que está sendo incapacitado pela sua carne. E isso, para além do espiritual, é uma questão de saúde. Para se libertar de um vício, você precisa manter um trabalho conjunto entre os remédios para a alma e o corpo, pois a maioria é resultado de doenças ou fatores genéticos. Todo vício tem alta carga de ligação com o pecado. Mas para tratar de forma correta, o humano e o espiritual merecem atenção. Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 6, foi um texto escrito pelo apóstolo Paulo, provavelmente entre os anos 53 e 55 depois de Cristo, enquanto Paulo estava na cidade de Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária. A igreja de Corinto estava enfrentando muitos problemas de ordem moral e de ordem ética. Corinto era uma cidade extremamente cosmopolita e era famosa pela sua imoralidade sexual. Havia um templo de Afrodite com 1000 prostitutas cultuais em Corinto. Corinto também era marcada pelo comércio intenso e pela influência cultural grega. Os cristãos ali de Corinto haviam recebido o evangelho, só que eles estavam misturando os valores da cultura pagã com a vida cristã. E isso gerava muitos conflitos éticos, inclusive a tolerância aos vícios, à imoralidade sexual, aos excessos alimentares e à divisão interna. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: eu sou livre. Você pode escrever isso com convicção. Eu sou livre. Paulo escreveu essa palavra aqui, irmãos, no intuito de confrontar a ideia errada de liberdade cristã
que estava sendo distorcida. Ou seja, muitos corintos estavam usando a graça de Deus como desculpa para viver no pecado. E esses pecados incluíam vícios e práticas imorais. Paulo também escreveu isso para nos ensinar que, embora em Cristo nós não estejamos mais sob a lei cerimonial, a lei lá do Antigo Testamento, isso não nos dá permissão e nem licença para sermos dominados por maus hábitos ou por vícios. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. A cidade de Corinto era uma das mais ricas do Império Romano. O nome Corinto, em grego, chegou a ser usado como verbo, korintiazomai, que significava viver de maneira luxuriosa. E essa expressão que Paulo menciona aqui, tudo me é permitido, provavelmente era um ditado popular em Corinto, usado para justificar comportamentos imorais. E Paulo parece citar esse ditado popular, mas depois corrigi-lo, acrescentando o seguinte: mas nem tudo me convém, ou eu não me deixarei dominar por nada. Então, o que nós podemos aprender aqui? O ser humano, ele tem uma tendência a justificar os seus vícios, dizendo: eu sou livre, eu posso, não tem problema nenhum nisso. Mas isso esconde, na verdade, uma prisão, na qual essa pessoa está sendo mantida cativa. Todo vício é uma forma de escravidão. O uso do verbo exousiazo mostra que a liberdade em Cristo é incompatível com qualquer forma de dominação, seja o vício em substâncias, em pornografia, em jogos de azar, um vício que tem crescido muito por aí, não é? As bets têm dominado o país, o mundo. Vícios em redes sociais também têm trazido um mal enorme para a mente das pessoas. O vício de comer muito, a gula, é pecado. Tem gente que é viciada em compras, compra de forma impulsiva. A pessoa entra na internet e já quer comprar alguma coisa, entra numa loja, às vezes não está precisando de nada, mas ela tem aquela propensão a gastar. E a palavra do Senhor diz no livro de Isaías que nós gastamos de forma incorreta, gastamos naquilo que não é pão, ou seja, naquilo que não nos alimenta. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que o nosso corpo é um templo e nós não podemos separar corpo e espírito. O corpo deve ser santificado e usado para a glória de Deus. Olha, esse corpo aí que você tem, por mais que ele não esteja adequado, aos padrões do mundo, foi Deus quem te deu. E ele é templo do Espírito Santo. Por isso você não pode injetar, entupir o seu corpo com substâncias, com álcool, com drogas, com cigarros, porque o Espírito Santo habita no seu corpo. Mas a boa notícia é que existe uma promessa de liberdade em Cristo. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 36, Jesus disse o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus pode libertar você desse vício, desse mau hábito, desse pecado, desse comportamento que tem te atrapalhado, que tem causado tanta dor, tanta tristeza, tantas perdas na sua vida. A graça do Senhor, ela nos fortalece sim, mas ela não serve como justificativa para o pecado. Em Romanos capítulo 6, no versículo 14, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte:
pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Você é livre, sim. Você pode todas as coisas, mas nem todas elas te convêm. Nós não podemos seguir a cultura do mundo, que normalizou alguns pecados. Alguns pecados para o mundo já não são considerados pecados. Foram normalizados por causa da cultura, por causa dos costumes, mas nós andamos na contramão do mundo. O Espírito Santo é o nosso guia, ele é a nossa referência. A palavra de Deus é a nossa bússola. Se ela está dizendo que é errado, nós devemos nos afastar. Você pode ser livre sim, mas não livre para pecar. Livre para levar uma vida de santidade. Livre para se oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o seu culto racional. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Declare pela fé: eu sou livre. Não livre para pecar, livre para servir a Deus. Livre para glorificar ao Senhor com a sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Hoje eu quero orar especialmente por aquelas pessoas que estão dominadas pelos vícios. Seja qualquer um desses vícios que eu mencionei aqui, ou até outros que eu nem pude mencionar aqui. Tem coisas que se eu falar aqui, o YouTube derruba meu vídeo. Se você se encontra preso em algum vício, em algum mau hábito que tem te atrapalhado, escreva aqui pela fé: eu sou livre. Se você conhece alguém por quem você está orando, eu sei que na maioria das famílias tem pessoas presas em vícios. E como a família sofre com isso? Não é verdade? Como as famílias são atingidas. Porque às vezes a gente pensa que só o viciado que sofre, mas não, a família sofre junto. A família sofre perdas. A família sofre vergonha. A família é praticamente desestruturada quando tem uma pessoa que está presa em um comportamento vicioso. E você pode ser livre dos vícios. Se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. Então, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se você tem orado a Deus por alguma causa específica, mesmo que não esteja relacionada a vícios, coloque ela aqui nos comentários e eu quero orar por você de forma específica. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu sei que ela é necessária para muitas pessoas, para muitas famílias, para muitas vidas que nesse momento, Senhor, estão aprisionadas. Famílias que estão sofrendo, famílias que estão se desfazendo. Ó Deus, eu peço que o Senhor entre com a tua libertação. Nós declaramos como o salmista: nós te buscamos de todo o coração. Não permitas que nós nos desviemos dos teus mandamentos. Queremos guardar no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ó Deus, eu peço que o Senhor liberte aquele que está cativo, aquele que está preso. Quebra as correntes, Pai. Quebra essa maldição na vida desse homem, dessa mulher. Que eles possam experimentar uma liberdade verdadeira, genuína. Que a liberdade que eles receberem hoje, Senhor, seja a liberdade de Cristo. A liberdade que Jesus conquistou por nós. Que nós sejamos livres, sim. Não livres para o mundo, livres para o pecado, mas livres para te servir, livres para amar, para perdoar, para guardar o nosso corpo como oferta viva, como oferta agradável ao Senhor.
que a nossa vida seja um instrumento de cura, para que outras pessoas também sejam libertas. Que aquilo que hoje nos aprisiona seja amanhã parte do nosso grande testemunho de libertação, de livramento. Nos cura, Pai. Nos dê força, nos dê coragem, nos dê determinação, para que possamos dizer não àquilo que tanto tem nos prejudicado, que tem trazido tanto mal à nossa casa, à nossa família, aos nossos relacionamentos. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pessoa que está ouvindo essa palavra e os pedidos de oração escritos aqui nos comentários pelos meus irmãos. Que o Senhor visite cada família, que o Senhor supra cada necessidade, que o Senhor conceda provisão, cura, restauração, libertação e salvação nessa casa. Ó Deus, que esse filho que tem dado tanto trabalho, que tem trazido tanta vergonha, seja aquele que dá orgulho, seja aquele que promove a alegria, que ele seja livre, Pai, desse cativeiro, que ele possa romper pela fé as cadeias que estão o prendendo. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. Você pode todas as coisas, você é livre para fazer o que quiser na sua vida, mas nem tudo te convém, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus, você tem um testemunho diante das pessoas, amém? Então seja livre para adorar a Deus, para viver uma vida que glorifique o nome do Pai. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Se você conhece alguém que está preso em um vício que tem o prejudicado, mande essa mensagem para ele e deixe que o Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Irmãos, Deus colocou algo no meu coração hoje e eu quero compartilhar com você. O seu milagre vai acontecer, quer eles aceitem ou não. Eles quem, pastor? Você pode estar se perguntando. E eu te digo, todas aquelas pessoas que estão sempre por perto, sabe? Principalmente nas redes sociais, mas que parecem não torcer pelo seu sucesso. Sabe aquelas pessoas que não te seguem oficialmente, que não curtem nada que você posta, não comentam, não celebram, nem nas redes sociais e nem mesmo quando te veem pessoalmente, mas que estão sempre te seguindo de longe. Parece que torcendo para que você tropece, torcendo por um fracasso seu. Essas pessoas que eu estou falando. Mas aí, quando o milagre acontecer, quando o seu dia chegar, essas serão as mesmas que vão dizer que foi sorte, que você deve estar fazendo algo ilícito para conseguir crescer, ou vão simplesmente fingir que nem estão vendo a sua vitória. E tudo bem, a sua vitória está em Deus e ela vem de Deus. Então, não importa o que digam, o que pensem ou o que acham, a sua vitória vem do Senhor. E é Ele quem fará a obra completa na sua vida. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. O texto que eu quero compartilhar com você hoje está em Lucas capítulo 13, do verso 10 ao verso 13. Está escrito o seguinte:
Jesus estava ensinando numa sinagoga no sábado. Nesse tempo, uma mulher estava ali. Ela era dominada por um espírito mau, que a deixava doente fazia 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar o corpo, de jeito nenhum. Quando Jesus a viu, chamou-a e disse: mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela se endireitou imediatamente e começou a louvar a Deus. Naquela época, irmãos, Jesus estava em meio a uma jornada de ensino, de pregação do Evangelho, e era comum ele entrar nas sinagogas aos sábados para pregar. O sábado era, e ainda é até os dias de hoje, um dia sagrado para o povo judeu, reservado para descanso total e adoração. E havia leis muito rígidas sobre o que podia ou não ser feito nesse dia. Curar no sábado, por exemplo, era visto por muitos como uma quebra da lei do sábado. Essa mulher que apareceu ali naquela sinagoga estava encurvada, fazia 18 anos. A Bíblia diz que ela era dominada por um espírito mau que a mantinha nessa condição. E um detalhe, ela não pediu para ser curada. Jesus a viu, Jesus a chamou e Jesus a libertou. Isso por si só já causa desconforto nos religiosos daquela época, porque ele estava curando sem autorização e ainda em pleno sábado. Olha o que está escrito na continuação dessa passagem, nos versos 14 e 17, do capítulo 13 de Lucas. Mas o chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Então disse à multidão: há 6 dias para trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. O Senhor respondeu: hipócritas, cada um de vocês não solta da cocheira o seu boi ou o seu jumento e o leva para beber água, mesmo que seja no sábado? Pois então, esta mulher, que é descendente de Abraão e que Satanás mantinha presa durante 18 anos, não devia ser solta da prisão no sábado? Quando Jesus disse isso, todos os seus inimigos ficaram envergonhados. Mas as pessoas estavam alegres por causa das coisas maravilhosas que ele fazia. Presta atenção, irmãos. 90% das vezes em que Jesus falou com mais dureza, com mais rigidez, com mais firmeza, ele não estava falando com pecadores comuns, com pessoas quebradas, desesperadas, nem com quem estava em busca de cura ou de salvação. Na maioria das vezes que Jesus foi mais duro, ele estava falando com os religiosos, com os fariseus, com aqueles que achavam que já sabiam tudo sobre Deus. Na cabeça deles, eles achavam que podiam questionar Jesus por ter feito um milagre no sábado. Imagina isso, eles queriam decidir quando e como Deus poderia agir. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ainda hoje, nos nossos dias, tem pessoas assim. Gente que se incomoda quando Deus te abençoa. Gente que pergunta, mas essa pessoa merece isso? Ela está fazendo tudo certo para receber essa bênção? Ela está sendo fiel como eu sou fiel? E Jesus responde para essas pessoas, ainda hoje, da mesma forma que ele respondeu naquela sinagoga. Eu não preciso da permissão de vocês para fazer milagre. Jesus está acima
do que a gente pensa, que a gente acha justo ou injusto. Ele vê o coração, ele conhece a dor e ele sabe o tempo certo. E eu quero que você entenda uma coisa. Quando uma bênção chega até você, quando um milagre acontece na sua casa, não é por mérito, é pela graça, é pelo amor incondicional de Deus, é por causa da cruz, é por causa do sangue que foi derramado por nós. Se tem alguém nesse momento indignado com a sua vitória, com o seu sucesso, ou se você já sabe que vai ter gente criticando quando a sua hora chegar, guarda isso no seu coração. Jesus não precisa pedir permissão para te abençoar. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim. E ele tem a última palavra sobre a sua história. Amém? Receba no seu coração essa verdade, essa afirmação do céu. Então, agora eu quero que você faça o seguinte. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva aqui nos comentários. Coloque o seu nome aqui nos comentários ou o nome de alguém que você ama e por quem você está orando. Pode ser uma pessoa que está enfrentando uma enfermidade, alguém que você conhece que está passando por um momento difícil, alguém que precisa de um milagre urgente. Eu vou orar por cada pedido de oração que for escrito aqui nos comentários. Jesus ainda opera milagres. Jesus ainda cura. Jesus ainda liberta. E Ele ainda está fazendo aquilo que ninguém mais pode fazer. Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, por mais um momento em que nós podemos ouvir a Tua palavra e por essa mensagem que eu tenho certeza veio como resposta para muitas pessoas que estão ouvindo ela agora. Obrigado pela Tua graça que nos alcança mesmo quando ninguém acredita que merecemos. Pai amado e querido, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes em que nos deixamos dominar pela religiosidade, pelo orgulho, pela inveja, pela comparação com os outros. Perdão por duvidarmos da Tua vontade ou por acharmos que o Senhor só pode agir de um jeito dentro das regras humanas. Nos limpa, nos transforma, nos purifica e nos ensina a viver pela graça. A Tua graça nos basta. Nós sabemos que quando estamos fracos, é aí que o Teu poder se aperfeiçoa em nós. Ó Deus, que o Senhor contemple nesse momento, com olhos de compaixão, essa pessoa que está em busca de um milagre. Essa pessoa, ó Deus, que está sofrendo há tanto tempo e que hoje foi alcançada por essa palavra. Que assim como o Senhor se revelou a ela através dessa mensagem, que o Senhor também opere um milagre na vida dela. Um milagre da cura, da restauração, da reconciliação, do perdão. Assim como o Senhor curou aquela mulher encurvada, cura agora esse teu filho, essa tua filha, que estão espiritualmente encurvados, dobrados, oprimidos e sobrecarregados. Ó Deus, muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem carregam dores há muitos anos, carregam consigo marcas antigas e hoje elas precisam se endireitar. Que o Senhor opere esse grande milagre, Pai, não no âmbito físico, mas no âmbito espiritual. Pessoas que precisam voltar a olhar para frente, que precisam se endireitar e caminhar com fé. Toca nessa vida agora, assim como o Senhor tocou naquela mulher, mesmo no sábado. Que toda opressão caia por terra, que toda vergonha seja arrancada, que toda limitação seja quebrada, em nome de Jesus. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração a Deus
que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Oh Jesus, olha para essa mãe aflita, que não sabe mais o que fazer diante dessa conduta, desse comportamento do seu filho ou da sua filha. Abençoe, Senhor, esse homem e essa mulher que tem clamado a Ti todos os dias pela restauração do seu casamento e do seu relacionamento. Faça com que eles recebam do céu estratégias para vencer essa crise. Ó Deus, abençoa essa pessoa que está lutando contra os vícios, pessoas que estão dominadas por hábitos nocivos, por hábitos que têm comprometido a sua saúde, o seu corpo e que já estão interferindo até nos seus relacionamentos. Que haja libertação. A tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que a salvação, a cura e a libertação entre hoje nessa casa. Eu quero orar por essa pessoa que está desempregada, que está desempregado. Essas pessoas que estão com dívidas para pagar e não sabem mais o que fazer. Que haja provisão nessa casa, Deus. Que o Senhor supra cada necessidade. Que o Senhor acalme o coração dessa pessoa que está ansiosa pelo dia de amanhã, que está perturbada na sua paz e no seu sono. Eu oro, ó Deus, por cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu apresento diante do Senhor cada nome, cada lágrima, cada clamor, cada súplica. Que a Tua presença esteja conosco nesse dia. Ó Deus, e que o Teu milagre nos alcance. E ainda que o milagre não aconteça de forma imediata, como aconteceu com aquela mulher, que o Senhor nos dê força, determinação, coragem, sabedoria e capacitação para que nós possamos vencer todos os desafios que se apresentam diante de nós. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra. Jesus pode tocar na sua vida, onde você está, e você pode receber o seu milagre. Declare pela fé aqui nos comentários: eu recebo o meu milagre. Amém? Eu recebo o meu milagre. Se você ouviu essa mensagem até aqui, é porque você entende o propósito desse ministério. E eu quero te agradecer pela sua atenção. Eu quero agradecer a você que posta Minuto com Deus nos seus grupos. Tem pessoas que criam grupos só para postar a mensagem Minuto com Deus. E eu sou muito grato a isso, irmãos. Em vários lugares do Brasil por onde eu já passei, as pessoas conhecem e apreciam Minuto com Deus. Pessoas que se identificam com a minha maneira de interpretar a Bíblia, a maneira simples e não culta de interpretar a Bíblia. Eu louvo a Deus por isso. E para você que ouviu até aqui, eu quero pedir algo muito importante. Dê o seu like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda essa mensagem para pelo menos 10 pessoas. Então, não saia sem dar o like. Se você está chegando hoje aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos. Nós estamos há 10 anos aqui no YouTube, postando mensagens cristãs todos os dias. Então conheça os nossos outros vídeos, conheça as séries que nós postamos aqui. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhum ministério. Se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. E se essa mensagem abençoou sua vida, se o Espírito Santo falou com você, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp
e mande para os seus grupos, para as suas listas e para aqueles que você ama. Me siga lá no Instagram também. Lá você procura Minuto com Deus 1. Vai aparecer lá a minha carinha com a minha esposa, Minuto com Deus 1. Eu posto mensagens, reels, stories, todos os dias lá no Instagram. Você é muito bem-vindo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.